Eu sou o professor Abraão Limeira de Oliveira, estarei aqui ministrando para vocês a disciplina Alimentação e Nutrição no Brasil e hoje o título da nossa aula é a nossa aula de abertura da disciplina. Bom, me apresentando aqui brevemente, eu sou bacharel em Nutrição e especialista em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, 2008-2009. Sou especialista em Nutrição Clínica e Terapia Nutricional pelo Grupo de Alimentação e Nutrição Enteral e Parenteral, GANEP 2012. E atualmente atuo como professor docente no curso de graduação em Nutrição da Faculdade Santa Terezinha SEST e como nutricionista clínico da equipe multiprofissional de Terapia Nutricional, EMTN, do Hospital Municipal de Djalma Marques, Socorrão 1. Bom, nessa disciplina nós esperamos que vocês consigam desenvolver as seguintes competências, as seguintes habilidades para que vocês possam atuar no mercado de trabalho, na escola, auxiliando as crianças. Em primeiro lugar, dominar os principais conhecimentos relacionados à alimentação e nutrição, entregando esses conhecimentos científicos e tecnológicos com a rotina diária de trabalho. Em segundo lugar, aprender na teoria e na prática os valores nutricionais dos alimentos, bem como a oferta regional dos nutrientes. Tá certo? Ver essa questão de como os alimentos, quais são as quantidades de nutrientes que cada alimento oferece e levando em consideração os alimentos que são mais consumidos na sua região. E, em terceiro lugar, conhecer as políticas nacionais de abastecimento, de produção de alimentos e de alimentação escolar no contexto nacional. Então, entender como é que funciona a nossa política de alimentação no Brasil, no Maranhão e na sua cidade, de maneira que a gente possa desenvolver estratégias políticas para melhorar mais a alimentação, a merenda escolar nas nossas escolas dos nossos municípios. Ok? Então, antes de começar, é muito importante vocês lembrarem da receita do sucesso na disciplina, da receita do sucesso para o estudo, para o sucesso profissional de vocês. E que receita é essa? Em primeiro lugar, os ingredientes necessários é o tempo, o empenho e a organização, tá certo? Vocês têm que dedicar sempre um tempo do dia de vocês, pelo menos 1 hora do dia de vocês, para vocês estarem fazendo os estudos, fazendo as leituras, fazendo a organização dos trabalhos de vocês, para que consigam obter o sucesso na disciplina. Empenho, principalmente em relação a você se dedicar ao estudo, ficar focado, não ficar estudando e ficar disperso, prestando atenção em outras atividades. Então, está empenhado, está focado no estudo da disciplina. E, em terceiro lugar, se organizar. O terceiro ingrediente, fazer a organização, separar o seu material, fazer as pesquisas na internet, deixar todos os seus projetos organizados, de maneira que você consiga ter um melhor resultado final da disciplina. Então, o modo de preparo dessa receita: separar pelo menos 1 hora do seu dia para fazer a leitura e a resolução das atividades de maneira concentrada. Não deixar acumular nenhum conteúdo. Isso é muito importante. Nunca deixe o conteúdo se acumular, porque quanto mais ele acumula, mais dificuldade você vai ter para estudar. E sempre que tiver dúvidas, procure o seu tutor para tirar essas dúvidas. Não deixe a dúvida acumulada para o final, porque senão vocês vão ter mais dificuldade. Qual vai ser o rendimento dessa receita? A aprovação na disciplina e, principalmente, o bom aprendizado. Você não vai decorar, não é aquela coisa decoreba de só aprendi hoje, no outro dia já esqueci. Você vai aprender mesmo para a sua vida profissional. Bom, vamos agora fazer a apresentação do resumo do plano de ensino da nossa disciplina. Como vocês sabem, nós estamos ministrando essa disciplina no curso técnico em alimentação escolar, na modalidade de educação à distância, EAD. A disciplina, como eu falei para vocês, se chama Alimentação e Nutrição no Brasil. É a primeira disciplina específica de nutrição desse módulo. E ela está sendo ministrada no 3º módulo, no ano semestre de 2016, com uma carga horária total de 60 horas. A ementa da nossa disciplina, ela vem com os seguintes conteúdos: contextualização da nutrição no âmbito da saúde pública. Então vamos entender um pouco de como é que se encontra a saúde e a nutrição no nosso país. Vamos falar também das políticas de saúde pública no Brasil, direcionadas à alimentação e nutrição. Vamos verificar também a questão da segurança alimentar e nutricional, entender o conceito, entender as classificações, entender como é que a gente tem que trabalhar a segurança alimentar no nosso país e no nosso estado.
Vamos falar também sobre distúrbios nutricionais, como problemas de saúde pública, a questão das carências nutricionais, carências vitamínicas, carências minerais, desnutrição, obesidade e outros problemas. Vamos falar também sobre o perfil nutricional da população brasileira, como é que se encontra o estado nutricional da população brasileira, está eutrófica, estamos na questão da transição nutricional. Vamos falar também a respeito dos padrões alimentares regionais, como é que é a alimentação em cada região do nosso país, na região norte, na região sul, nordeste, centro-oeste, sudeste, tá certo? E também falar um pouco dos padrões alimentares em relação aos aspectos culturais, porque o nosso país é um país continente, um país gigantesco, nós temos muitas populações, muitas culturas e cada uma com seus hábitos alimentares específicos. Nós vamos também discutir um pouquinho a respeito disso. O objetivo geral da nossa disciplina qual é? Possibilitar a vocês, funcionários, entender o processo de alimentação e nutrição, dominando seus conceitos, conhecendo suas características gerais e regionais e desenvolvendo habilidades e competências para que possam melhorar a saúde e o estilo de vida das crianças e colaboradores das escolas. Nossa disciplina ela estará dividida em 3 unidades. Na primeira unidade, nós estaremos estudando a questão da alimentação e nutrição, as definições, as classificações, entendendo o significado da alimentação e da nutrição. E também estaremos abordando a respeito da transição nutricional. O que é a transição nutricional? O que é esse processo que está acontecendo no nosso país, de mudança do perfil alimentar e do estado nutricional da nossa população? Nós vamos estar compreendendo isso. Já na segunda unidade, segundo modo, nós estaremos fazendo estudos a respeito da carência nutricionais no nosso país. Vamos estudar quais são as principais carências que afetam as nossas crianças, quais são os sinais, os sintomas que elas apresentam, quais são as consequências dessas carências para a saúde e ver maneiras de como a gente pode prevenir essas carências. E também nós vamos estudar as políticas de saúde pública no nosso país, começar a entender quais foram os programas que surgiram, um pouco da história da saúde pública relacionado com a alimentação e nutrição do nosso país. Vamos entender quais foram os programas que surgiram, quais foram as melhoras que ocorreram e discutir um pouco a respeito disso. Na terceira unidade, nós vamos falar a respeito da culinária, da importância da culinária para a garantia da alimentação saudável e da nutrição adequada das nossas crianças e falar também a respeito da culinária brasileira, que é uma culinária muito vasta, uma diversidade enorme. Vamos falar a respeito dos principais alimentos regionais, de como eles são preparados, de quais são os nutrientes que eles têm e etc. Então, esses são os conteúdos principais que nós vamos estar ministrando no decorrer da nossa disciplina, durante o primeiro, segundo e o terceiro módulo desta disciplina. Na primeira unidade, então, como eu falei para vocês, nós vamos começar discutindo a questão da alimentação. A alimentação, como vocês devem saber, e se não sabem, estão aprendendo agora, ela é um ato voluntário, é um ato consciente, ela depende totalmente da vontade do indivíduo. E é o homem quem escolhe o alimento para o seu consumo. Então, toda vez que eu estou com vontade de comer, eu estou com fome, ou às vezes eu não estou nem com fome, simplesmente eu dei um desejo, eu vi uma pessoa ali comendo alguma coisa, eu também senti vontade de comer, e eu vou lá conscientemente, pego um alimento e consumo, isso a gente considera como sendo um ato de alimentação. Então ela é totalmente dependente da vontade do indivíduo. O homem escolhe o alimento que ele quer consumir e vai e o utiliza, tá certo? Já essa alimentação está relacionada com as práticas alimentares que envolvem opções e decisões quanto à quantidade, quanto de alimento que você vai consumir. Essa alimentação está relacionada com o tipo de alimento que você vai consumir. Então, eu quero consumir hoje uma fruta, eu quero consumir um biscoito, um bolo. Essa escolha também o tipo de alimento também está relacionado com essa escolha da alimentação, E aí a gente tem que estar sempre muito atento, para verificar quais são os alimentos que são considerados comestíveis ou aceitáveis, para o nosso padrão de consumo. A gente também tem uma relação interessante. Alguns alimentos que a gente considera comestíveis na nossa cultura, no nosso costume, não é para outras populações. E também nós temos que estar prestando atenção na forma como adquirimos, na forma como conservamos e preparamos esses alimentos. A alimentação também envolve pesquisar como é que a gente compra, como é que a gente guarda, como é que a gente prepara esse alimento, cozinha esse alimento. Tá certo? A questão dos horários, do local onde a gente realiza essas refeições, tudo isso são fatores que influenciam nessa nossa escolha voluntária, tá certo? Para
pegar o alimento e consumi-lo. Ok? Então, a alimentação envolve todos esses aspectos que eu acabei de citar. Já a nutrição é um ato involuntário. Depois que tu te alimenta, você começa a se nutrir. E essa é uma etapa sobre a qual o indivíduo não tem controle, porque é involuntária, a gente não tem como controlar. A partir do momento que tu engole a comida, não tem mais como voltar atrás. O alimento vai continuar o processo de digestão, então ele vai ser absorvido, ele vai ser utilizado os nutrientes para o funcionamento do nosso corpo. Então essa fase de absorção dos nutrientes, essa fase de digestão dos nutrientes para que o nosso corpo utilize a energia, né, e os nutrientes para o bom funcionamento do nosso organismo, é a chamada fase da nutrição. Então ela começa quando o alimento é levado da boca, e aí ele vai passando, né, como vocês estão vendo aqui nessa imagem do nosso trato digestório, o alimento começa na cavidade oral, a gente mastiga, engoliu, ele começa passando pelo esôfago, chega até o nosso estômago, onde ele vai ser triturado. Depois que ele é triturado no nosso estômago, ele vai para o nosso intestino, onde ele vai ser absorvido. E aquilo que não pode ser aproveitado, porque nem todo o alimento não é totalmente absorvido, não é totalmente aproveitado. O que não é aproveitado, ele sai, né, pelo reto, pelas nossas fezes. Ok? Então, a partir deste momento, como eu falei, depois que a gente engole o alimento, o sistema digestório ele entra em ação. Ou seja, a boca, o estômago, o intestino e os outros órgãos desse sistema começam a trabalhar em processos que vão desde a trituração dos alimentos até a absorção dos nutrientes, que são os componentes dos alimentos que consumimos e são muito importantes para a nossa saúde. Então a gente precisa, a alimentação ela faz parte da vida do ser humano, a gente tem que estar se alimentando para justamente conseguir fazer essa nutrição, fazer a obtenção desses nutrientes que são necessários para que o nosso corpo viva, para que o nosso corpo sobreviva. Ok? Muito bem. Depois disso, a gente também vai estar estudando lá na frente um pouquinho a respeito da transição nutricional. E o que é essa transição nutricional? A gente vai discutir com mais calma, quando a gente estiver vendo cada unidade. Aqui é só um panorama geral da disciplina. Então, na transição nutricional, a gente vai discutir como está ocorrendo o aumento de consumos industrializados no nosso país, alimentos que são ricos em açúcar, em gordura, em sal, associado com menor gasto de energia, as pessoas estão mais sedentárias, né, devido à redução da atividade física, e esse processo de comer alimentos mais calóricos, alimentos mais industrializados, mais calóricos, e fazendo menos atividade física, está levando a população, que antes era uma população mais magra, a ficar uma população com mais excesso de peso, ou seja, com sobrepeso e com obesidade. A população, entre aspas, está ficando mais gorda, como a gente está mostrando nessa figurinha aí para vocês. Vocês estão vendo, antigamente, né, há milhões de anos atrás, né, os nossos descendentes, os primatas, eram sempre animais que tinham uma compleição física mais magra, mais musculatura, menos gordura. Porém, ao longo, né, dos anos, esse estado nutricional tem mudado. Agora o ser humano está se tornando mais sedentário e ele está ficando mais com excesso de peso, esse acúmulo de gordura, e isso leva a uma série de consequências ruins para a saúde da população. Então, com isso, ao mesmo tempo que a ocorrência da desnutrição em crianças e adultos diminui, a gente teve uma diminuição da desnutrição, isso é um ponto bom. Mas, por outro lado, teve um aumento do sobrepeso e da obesidade, o que não é bom. Então, esse processo de diminuição da desnutrição e aumento do sobrepeso na população do nosso país é chamado de transição nutricional. A desnutrição era muito prevalente, principalmente na região nordeste, norte e nordeste do nosso país, era onde as pessoas eram mais pobres e se alimentavam com mais dificuldade, consequentemente, tinham mais desnutrição, eram mais emagrecidas. E no sul do Brasil, no sudeste, onde a população tem um poder aquisitivo maior, as pessoas se alimentavam melhor, tinham um peso mais adequado e algumas até com sobrepeso. Agora isso está mudando, né? A população do Nordeste está diminuindo esse grau de desnutrição, estão se alimentando melhor. Em alguns casos, inclusive, também estão se alimentando até demais e também ficando com sobrepeso e obesidade. E no sul do Brasil, essa tendência do excesso de peso continua aumentando, embora algumas pessoas também tenham diminuído de peso. Então essa transição é um processo dinâmico, está certo? E ela está acontecendo, enquanto a gente está falando aqui, esse processo está acontecendo no nosso país e nos nossos estados. Na segunda unidade, nós vamos estar falando a respeito das carências nutricionais.
Essas carências nutricionais, pessoal, elas acontecem quando a alimentação consumida é inadequada e gera uma carência de vitaminas e minerais, ou seja, a fome, nesse caso, ela se torna oculta, ela se torna escondida. A pessoa, aparentemente, você olha para a pessoa e ela não parece estar doente, não parece estar apresentando nenhuma carência, mas a carência está lá, escondida, e no futuro ela pode manifestar sinais e sintomas que levam a problemas de saúde, tá certo? Então ela é considerada oculta porque ela não se manifesta, é como uma sensação, mas causa prejuízos para a saúde. Essa fome oculta ela pode ser causada pela deficiência de um ou mais nutrientes, e a gente vai estar estudando quais são esses principais nutrientes que causam, né, as deficiências nutricionais, as carências nutricionais que causam doenças na nossa população. Que está bem aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Quais são os principais nutrientes que têm carência no nosso país? É o ferro, e a principal consequência da carência de ferro na alimentação é o desenvolvimento da chamada anemia ferropriva, tá certo? Nós temos a carência do iodo, tá certo? Esse iodo, que ele é um nutriente que a gente vai estudar, que ele é envolvido na formação de hormônios da tireoide. A carência dele desenvolve-se uma doença chamada bócio. A vitamina A, que é uma vitamina importante para o processo de acuidade visual, para o desenvolvimento da nossa visão. Quando a pessoa tem carência de vitamina A, ela fica com problemas para enxergar, pode ter que usar óculos, pode desenvolver inclusive uma doença mais grave chamada xeroftalmia, ou cegueira noturna, que a pessoa não consegue enxergar bem durante a noite. E a gente vai estar estudando ela. E a carência de zinco. O zinco, né, é um nutriente muito importante para o metabolismo, e quando a pessoa tem carência de zinco, ele começa a manifestar muita fraqueza muscular, tá certo? Cansaço e até mesmo uma certa preguiça para realizar as suas atividades. Então a gente vai estar estudando um pouquinho de cada um desses nutrientes, das suas funções e das carências que ocorrem no corpo e as consequências. Além disso, na segunda unidade, nós também vamos estudar a respeito das políticas de saúde pública, como é que elas se caracterizam, né, como um conjunto de objetivos que orientam as ações do governo necessárias à promoção e à proteção da saúde dos indivíduos, da população e da coletividade. Então, a gente vai estudar quais são os principais programas que foram desenvolvidos pelo governo para melhorar a saúde e combater essa má alimentação, combater essa má nutrição no nosso país. Então vamos falar a respeito do programa Fome Zero, vamos falar do programa de alimentação do trabalhador, o PAT, vamos falar a respeito dos programas de desenvolvimento da agricultura familiar, entre outras atividades, né, que foram criadas, entre outras atividades, outras políticas que foram criadas pelo governo para melhorar esse estado nutricional da população. Nós vamos estar discutindo quais são as características gerais desses programas. Então, os temas de alimentação e nutrição são parte fundamental nesse processo de promoção e proteção da saúde, justificando assim as políticas públicas relacionadas a ele. Então, como eu falei para vocês, as principais políticas que foram desenvolvidas no Brasil para melhorar a alimentação e nutrição e melhorar a saúde da população foi o programa Fome Zero, que foi criado nos anos 2000 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, o PENAM, tá certo? Que surgiu nos anos 90, que foi o primórdio desse processo, né, o início desse processo de criação de políticas de saúde voltadas para a melhoria da alimentação da população. Na terceira unidade, nós estaremos estudando os conceitos do que é a culinária, tá certo? Que é essa arte de cozinhar, ou seja, a base, o princípio que orienta a confecção dos alimentos e que foi evoluindo ao longo da história dos povos para tornar-se uma parte da cultura de cada um. A culinária faz parte da identidade cultural do povo, da população. Cada país tem a sua culinária própria, culinária brasileira, culinária americana, culinária argentina, culinária venezuelana, colombiana, boliviana. Cada país tem a sua culinária. E essa culinária ela justamente representa a cultura, representa os hábitos alimentares, representa a sociedade, tá certo? E ela serve, né, como uma estratégia para, além de tu estar alimentando o teu corpo, também te trazendo alegria, prazer, tá certo? A alimentação não pode também só se restringir a você comer alimentos e obter os nutrientes dele. A gente também tem que estar, a alimentação tem que estar associada com o prazer de comer. E a culinária ela justamente vem como uma ferramenta para a gente melhorar esses alimentos, trabalhar eles para que eles se tornem mais atrativos
mais saborosos e, consequentemente, as pessoas tenham mais vontade de se alimentar e tenham mais vontade de comer de maneira saudável. Então, cada povo tem uma culinária diferente, um modo de preparar e até mesmo um modo de servir seus alimentos de maneira diferenciada. Nós aqui no Brasil comemos com garfo e talher, mas quando tu vai no Japão, eles comem com os hashis, que é aqueles pauzinhos de madeira que eles usam para poder comer a sua alimentação. Então, a maneira como a gente serve o alimento também varia de país para país, de região para região. No Nordeste, nós utilizamos instrumentos, pratos de cerâmica, cuias. Né? Lá no sul do Brasil se utiliza outros tipos de materiais para servir a comida. Então, até mesmo no nosso próprio país, cada região existe uma cultura e uma culinária diferenciada. E a gente vai estudar isso dentro da culinária brasileira, essa diferenciação do estilo de alimentos, do tipo de alimentos que a gente consome em cada região do país. Então, ao longo dos séculos, o brasileiro ele aprendeu e transformou a culinária europeia, né? Principalmente a culinária de Portugal, né, adicionando especiarias trazidas do Oriente e os ingredientes da culinária indígena e africana, porque o nosso país ele foi colonizado por esses diversos povos, por isso que o nosso país é um país multiétnico, um país multicultural. Então a gente pegou todos esses países, esses povos que vieram colonizar o Brasil, e nós pegamos a influência da alimentação de cada uma dessas regiões e criamos a culinária brasileira, que é uma culinária bem diversificada, uma culinária bem mista. Então, de acordo com a região de um estado, né, mudam-se esses ingredientes, mudam-se as técnicas de preparação, os utensílios utilizados e a história, a experiência, a criatividade de quem é responsável pela preparação dos alimentos aflora, e a gente consegue obter a elaboração de alimentos diferenciados que nós costumamos consumir no nosso dia a dia. A nossa feijoada, o nosso mocotó, o nosso cozidão, tá certo? São alguns exemplos, a nossa tapioca, a nossa pamonha, são alguns exemplos de alimentos que são alimentos tipicamente brasileiros que nós criamos a partir das nossas influências, né, recebidas dos outros países, dos outros povos. Então, pessoal, essa aqui foi a apresentação, né, geral da nossa disciplina, tá certo? Esses são os conteúdos que a gente vai estar discutindo nos nossos áudios, nas nossas audioaulas, dos módulos que a gente estará apresentando em seguida. Para finalizar essa nossa atividade de abertura, essa nossa aula de abertura, eu quero que vocês se organizem em grupos, façam uma distribuição em grupos. Vocês aí, que não sei quantos alunos tem na sala, mas vocês vão se dividir em grupos mais ou menos iguais. E aí vocês vão fazer a leitura de um texto que o professor, o tutor, vai estar passando para vocês, um texto bastante interessante sobre a questão da educação alimentar e nutricional. E vocês vão estar depois fazendo o pratique número 1, tá certo? Esse pratique número 1, vocês conhecem os pratiques, são as atividades que tem no nosso caderno de ensino. Vocês vão estar lendo o primeiro pratique do nosso módulo, do nosso caderno da disciplina, e vocês vão estar executando esse pratique agora em sala de aula, junto com o professor tutor. O nome do texto que a gente vai utilizar é Educação Alimentar, baseado nas 4 leis da alimentação e a pirâmide como guia, tá certo? E o pratique número 1 do Caderno de Alimentação e Nutrição no Brasil, ok? Então esse texto é muito interessante, vocês vão entender quais são as 4 leis da alimentação. Vamos falar um pouquinho a respeito da pirâmide alimentar, que é um instrumento que a gente utiliza para orientar as pessoas a se alimentarem de maneira correta. E depois nós vamos fazer o nosso pratique, a nossa primeira atividade, que vai ser anexada lá no final, no trabalho de vocês final, para entregar para a obtenção da nota e aprovação da disciplina. O pratique número 1, como a gente sabe, o que ele vai ser desenvolvido nesse pratique? Vocês vão pegar e escolher um cardápio do lanche da escola de vocês, que vocês trabalham, e vocês vão fazer uma classificação dos alimentos ou preparações servidas, de acordo com as fontes de nutrientes. Então, por exemplo, vamos supor que no cardápio de vocês hoje, lá da escola, é um sanduíche de queijo Minas e salada de frutas. Vocês vão verificar o que tem nesse sanduíche. Tem o pão, que ele fornece como nutriente os carboidratos. Tem o queijo, que é uma fonte de proteínas. Tem as frutas da salada de fruta, que fornecem vitaminas e minerais. Então, vocês vão determinar quais são os alimentos presentes nessa receita e quais são as principais fontes de nutrientes que esses alimentos fornecem. Então, descreva esses alimentos do cardápio ou de outros cardápios da sua escola, que serão fontes de carboidrato, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, e depois verifique se esse cardápio está fornecendo diferentes nutrientes, ou se está um cardápio monótono, um cardápio com pouca variedade.
Isso é para vocês analisarem como é que está a alimentação dos alunos de vocês. Depois que vocês fizerem esse trabalho escrito, vocês vão fazer a organização, né, para a apresentação dessa atividade. Cada grupo terá um tempo de 20 minutos para fazer a apresentação do seu cardápio e dizer quais são os nutrientes presentes. E vocês podem discutir entre vocês, né? Depois os grupos podem estar, das apresentações, os grupos podem estar discutindo entre si como é que eu posso melhorar esse cardápio, como é que eu posso deixar esse cardápio mais nutritivo, como eu posso deixar esse cardápio mais atrativo. E com isso a atividade terá cumprido o seu objetivo. Meu muito obrigado. A gente está encerrando essa aula de abertura. Eu quero encerrar com uma frase, tá certo? O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Uma frase do ex-presidente americano Abraham Lincoln, uma frase muito interessante. Então lembrem-se, vocês não estão derrotados, vocês, pelo contrário, vocês estão lutando para obter sucesso. Então vocês têm que estar lutando para não tombar, para poder vencer. Meu muito obrigado e até a próxima aula.